Galera, vamos prestar atenção numa coisa. No vídeo anterior, eu falei pra vocês... Galera... Vamos lá. Galera, no vídeo anterior... Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de estados da matéria? Não. Só que agora nós vamos aprofundar um pouco mais. Eu não quero! Na aula anterior, nós vimos a diferença de estado sólido, líquido e gasoso. Lembrando que o fator dessa mudança nada mais é do que a temperatura. Temperatura máxima. Oferecimento Trivago. Já procurou alguma vez hotel na internet? Não interessa pra você, palhaço. Tá me tirando? Quanto maior a temperatura, maior a vibração das moléculas. Quanto menor a temperatura, menor a vibração das moléculas. Agora a gente vai entender essa transição que acontece líquido para o gasoso e assim por diante. Presta bem atenção. Esse aqui é o famoso diagrama de mudanças de fase da matéria. O que ela vai mostrar para você? O que acontece entre essas mudanças? De que forma? Primeiro, do estado sólido para o estado líquido. Nós chamamos essa mudança, essa transição de quê? Chamamos de fusão. Nada mais é do que... Eu entendi a referência. Anota aí, ó. É a transição do estado sólido para o estado líquido. Exemplo mais comum de fusão. Nada mais, nada menos do que gelo virando água no estado líquido. Essa é a dica. Estado sólido para o estado líquido. Chamamos esse processo de fusão. Tudo bem até aqui? Anota bem isso. Beleza? Pode deixar. Do estado líquido para o estado gasoso, chamamos esse processo de vaporização. Lembra aquele momento que você tá com uma caneca de água cheia, tá doido para fazer aquele cafezão monstruoso? Quero café! E aí você coloca a aguinha na caneca e começa a aquecer. Você vai perceber que em volta da caneca está formando algumas bolinhas de água. A temperatura está aumentando. Você vai ver também que na borda da caneca está saindo o quê? Um vaporzinho de água. Esse é o principal exemplo de vaporização. Exemplo como vaporzinho de água, olha só. Que é a vaporização. É mesmo? Estado líquido para o estado gasoso, ou seja, essa água está se transformando em gás. Oh, gás! Tudo bem até aqui? Sim. E o que pode acontecer no efeito contrário? É possível o gasoso se tornar líquido? Com certeza. Nesse processo do gasoso se tornando para o estado líquido, nós chamamos de liquefação. O quê? Liquefação. Como? Liquefação. Como? Liquefação. O quê? Ou também condensação. Exemplo comum. Imagina lá sua mamãe fazendo aquele arrozinho para você almoçar durante a tarde, tudo certinho. O que acontece ali? A sua mamãe pegou a panela. É mesmo? Colocou arroz, os temperinhos e preencheu com água e tampou. Tem um momento que ela retira a tampa. Que tampa? A do teu trolei! E observa o quê? Que há algumas gotículas de água ali naquela panela. O que aconteceu? Tá lá a aguinha dentro da panela. A temperatura alta. Vai tendo o quê? O vapor da água ali querendo sair. O vapor da água sobe e entra em contato com a superfície fria da tampa. E ocorre a condensação. Ou seja, o vaporzinho se transforma em estado líquido. Devido ao quê? Choque térmico que tem entre a tampa da panela. Exemplo comum de liquefação e condensação é a preparação de arroz, na hora que a aguinha sobe e bate na panela e fica aquelas gotículas. Outro exemplo, quando você retira um refrigerante bem gelado e deixa em cima da mesa, você vai perceber que vai ter algumas gotículas de água em volta. É a mesma coisa, isso é condensação. É a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E do estado líquido para o estado sólido, chamamos de solidificação. Exemplo, congelamento da água, ou seja, a água se tornando gelo. Cabeça de gelo, olha a pedra! E morreu.
Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Viaja, regueiro! Essa é a principal dica, tá legal? Legal. E por último, tem como algo do estado sólido ir direto para o gasoso sem passar para o líquido? Sim! O que acontece aqui? Nesse momento em que o estado sólido passa para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, nós chamamos esse processo de sublimação. O exemplo mais comum de sublimação é a naftalina. A naftalina é aquela bolinha branca que consegue espantar diversos insetos, principalmente a barata. Se te contaram que a barata come naftalina, mentiram pra você. Barata não come naftalina, ela come coisa boa, ela come pizza, macarrão, bolacha, não vai comer naftalina. É claro, tô cagado de fome. O que a naftalina faz? Devido ao cheiro, ela afugenta a barata. Por quê? A naftalina é aquela bolinha, ela está no estado sólido. Vai tendo aumento da temperatura, ela vai se tornando um estado gasoso, ou seja, aquela naftalina ela vai evaporando. Logo, esse processo não vai passar pelo estado líquido. Porque imagina só, a sua vozinha vai lá, coloca umas bolinhas de naftalina debaixo da sua roupa, e aí, no outro dia, tá todo alagado o seu guarda-roupa ali. Então a dica, sublimação, passagem do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Exemplo, naftalina. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora nós vamos fazer os exercícios fácil, médio e muita treta. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Vem com nós, Joe. Claro, Joe.